Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Finanças de Cabo a Rabo e hoje eu vou falar sobre a Suzano. Essa empresa, ela é top de linha, já vou adiantando, mas não é tão falada assim na bolsa de valores quanto os seus pares dos setores, como por exemplo a Klabin e a Irani. A Irani principalmente nos últimos anos, né? Talvez no decorrer desse vídeo aqui você entenda porque ela não é tão queridinha assim como os seus pares. Antes de mais nada, eu acho fundamental, e eu falo isso em todos os vídeos, que antes de analisar qualquer tipo de ação, é importante saber qual o segmento e como ela ganha dinheiro, como aquela empresa ganha dinheiro. Se você já sabe, vamos revisar rapidamente. Se você não sabe, presta atenção que eu vou te explicar de um jeito bastante rápido. A Suzano ela ganha dinheiro principalmente com a produção e venda de celulose de eucalipto, né, e também uma pequena fração de papel, o papel sulfite, né, já transformado, o famoso sulfite aí, reporte que a gente já viu e usa bastante, né. Ela é uma das maiores produtoras de celulose do mundo, talvez você não soubesse disso, né, e 90% ou mais da receita da Suzano vem da importação da celulose. Vamos lá, então se você entendeu, se o principal produto da Suzano é a celulose e se 90% da receita vem de importação, traduzindo, trocando em miúdos, a gente pode entender que ela lucra mais quando o dólar está em alta, porque ela vende no exterior e em moeda estrangeira, porém os custos de produção são em reais. E ela, como uma das maiores do mundo no setor em que atua, ela tem as próprias florestas, né, de plantação de eucalipto e isso naturalmente vai reduzir o custo. Então a gente entende que a empresa planta, a empresa colhe, ela transforma, ela exporta e tudo isso potencializa aí uma redução bastante considerável no custo. Como você pode ver aqui nesse slide, né, mais de 90% da receita veio da celulose, ou seja, da importação, e uma pequena fatia ali, nesse caso 6% vem do papel transformado. É interessante a gente saber também aonde essa gigante está, tanto no Brasil como no mundo. Vou te mostrar rapidamente aqui, ó. No Brasil, na parte de centros de distribuição, ela está praticamente no Brasil inteiro. Todos os estados aqui em verde é onde ela tem centro de distribuição. A parte de tecnologia, os centros tecnológicos estão em São Paulo e no Espírito Santo. Os escritórios São Paulo e Bahia e as fábricas em alguns dos principais estados aqui do país, como você pode ver. Mas não para por aí. A Suzano também está em vários lugares do mundo, né? Ela é uma empresa globalizada. Então, em relação a centros de tecnologia, olha que bacana. Ela tem nos Estados Unidos, no Equador, Argentina, Finlândia, Holanda, Austrália, Israel, China e Singapura. Ela também tem escritórios em todos esses países. Além das fábricas, né, no Brasil, ela também tem fábrica nos Estados Unidos e na Finlândia. Cada vez mais ela se firma como uma das maiores do mundo no segmento em que ela atua. E ela vem provando isso, por exemplo, com a inauguração, né, oficial da maior fábrica de celulose em linha única do mundo, foi inaugurada em Mato Grosso do Sul no ano passado. Antes de entrar nos dividendos, se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhar o resultado das empresas, entender um pouco mais como elas funcionam, considere se inscrever no canal. Agora, no dia 8 de maio, vai ter os resultados do primeiro trimestre da Suzano, né, de 2025. Eu vou fazer vídeo, então se inscreve para você estar atualizado e saber quando o vídeo subir aqui no canal, tá bom? No quesito dividendo, a Suzano ela é uma pagadora consistente, ela falhou ali em 2020 e em 2021, como você pode ver nesse gráfico aqui. Agora tem um porém, né? Os pagamentos são bem baixos, para ser franco com vocês. Então, se você acompanhar aqui o dividend yield atual é de 3,85%, a média dos últimos 5 anos é pior ainda, é de 2,37%. Na maioria desses últimos 10 anos, o pagamento foi bem baixo mesmo, teve aqui um certo destaque 2022 com um yield 6,49, o que para a Suzano é alto, mas de modo geral é um dividendo bem comum, né, no mercado de ações aí, e o atual está na casa de 3,27. Nos últimos anos, considerando aí 2023 e 2024, ela anunciou uma vez ao ano, né, e paga rápido. Anunciou ali em dezembro de 2023, pagou em janeiro de 24, anunciou em dezembro de 2024, pagou em janeiro de 2025. Olhando somente para os dividendos, você pode pensar que ela não é uma boa empresa, mas é muito pelo contrário. A Suzano é uma excelente empresa, como eu venho te apresentando até então, e talvez você fique atraído por um outro lado dela, que eu vou te apresentar já já. Ainda sobre a parte de dividendos, se a gente avaliar o payout aqui dos últimos anos, considerando de 2021 para cá, olha só, em 2021 payout zero,
teve um lucro de 8 bilhões aqui, né, 8,6 bilhões. 2022 um payout de 16%. Em 2023 um payout zero também. E em 24 e em 25 payouts negativos porque ela deu prejuízo. Uau, mas você falou que a empresa é boa, como é que ela está dando prejuízo e ela é uma empresa boa? A gente está falando de um setor extremamente cíclico, né? Que é a celulose, a commodity, é preço internacional, isso oscila bastante, assim como empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras, sempre em se tratando de um setor cíclico, tem que ficar esperto, tem que ter estômago, tá? Mas isso não quer dizer que a empresa é ruim, não. Só para você ter uma ideia, ela não paga muitos dividendos, um percentual alto de dividendo, porque ela decide reinvestir focando no crescimento. Então, ela é uma ação para quem visualiza a longo prazo, né, ali 10, 15, 20 anos ou mais, a valorização da ação. Pode não ser interessante para quem foca em dividendo, na verdade não é interessante para quem foca em dividendo, mas na parte de valorização eu vou te dar um exemplo aqui dos últimos 10 anos, né? Não, esse gráfico aqui não está considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, se você tivesse colocado ali R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 3.732, né? Uma valorização de 270% aqui. Há 10 anos atrás a ação estava na casa dos 15, R$ 16, bateu um pico aqui em 2021 de um pouco mais de R$ 70. E aconteceram algumas quedas, o setor cíclico mais uma vez, né, eu friso isso para vocês, e hoje a cotação, no momento que eu gravo esse vídeo, está aqui na casa dos R$ 52,25. Agora, agora, considerando o reinvestimento, todos os dividendos, né, o que a gente chama de cotação ajustada, se você tivesse colocado R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você já teria R$ 4.297. Ou seja, algo na casa de 330% de retorno. Porém, eu saliento aqui, é um ponto que eu acredito que você deve refletir, é que essas cotações ajustadas, elas sempre falam, poxa, se você tivesse reinvestido o dividendo, como se fosse o dividendo fosse uma batata quente. Então, recebeu o dividendo, reinvestiu logo em seguida na mesma empresa. E nem de longe essa é a melhor estratégia, tá? O dividendo não é batata quente, a melhor estratégia, ou pelo menos a forma que eu enxergo que é a melhor estratégia, é você receber os seus dividendos, não precisa reinvestir no mesmo dia, na mesma semana, talvez nem no mesmo mês. Estude todas as empresas que você pretende investir ou já investe, acompanha e no melhor momento você reinveste na empresa que for mais conveniente, que você achar que vai te dar mais retorno. Então, essa questão de cotação ajustada, para mim, eu sempre fico um pouco cismado de passar esses dados aqui, porque recebeu, reinvestiu. Não é bem assim que funciona, pelo menos na minha forma de pensar. Se você achar que eu estou errado ou tem alguma outra forma de pensar, deixa aqui nos comentários, não tem problema nenhum. Observando esse slide aqui, a gente percebe que, como a importação é atrelada ao dólar, obviamente, mesmo com a queda, né, do preço da celulose, aqui do terceiro trimestre de 2024 para o quarto trimestre de 2024, tanto em dólar como real, que caiu de US$ 670 para 583, olhando no panorama geral do ano, ainda assim, por conta dessa valorização do dólar em relação ao real no ano inteiro, no final das contas, o EBITDA ajustado ficou com um resultado bacana, né? Mais uma vez, graças à desvalorização do real, que por um lado é bom, né, por conta do preço da celulose, que é commodity e é negociada em dólar. Por outro lado, tem a questão da dívida, né? Então ela ajuda de um lado e tira do outro. Por falar em dívida, é interessante notar aqui que a alavancagem da Suzano, atualmente, né, no momento que eu gravo esse vídeo, está considerando em dólar aqui, na casa dos 2,9 dívida líquida sobre EBITDA, e significa que se a empresa continuar com o mesmo resultado de lucro operacional, ela demoraria aí na média de 3 anos para pagar toda a sua dívida, né? O que a gente vê como vai ser a amortização dessa dívida, né, para os próximos anos aí, o grosso mesmo fica para 2030 em diante, então a tendência é, nos próximos anos, a empresa se desalavancar, apesar de não estar extremamente alavancada assim. Então, sem ficar em cima do muro, já vou dar o meu parecer, o que não é recomendação de venda de jeito nenhum, tal. O interessante é sempre você fazer a tua análise, se esse vídeo aqui ajudar você de alguma forma, beleza. Mas a Suzano não cabe na minha carteira. Apesar de eu achar, e os indicadores mostram isso, os resultados mostram isso, que ela é uma empresa excelente, né? Uma das maiores do mundo no que ela faz. Mas o meu foco, a minha carteira, no quesito ações brasileiras, é focada em dividendos que são pagos
de forma atrativa e recorrente, para que eu possa usar esses dividendos para reinvestir. Apesar de eu achar que a Suzano é uma excelente empresa, eu não vejo como a melhor opção, nem mesmo para crescimento, nem mesmo uma das melhores opções para crescimento. Isso, obviamente, comparando com outros setores, tá? Então, hoje eu não me vejo comprando uma ação de uma empresa esperando daqui a 10, 15 anos somente a valorização. O dividendo, para mim, é parte fundamental do contexto e, além de ser um dividendo atrativo, como eu sempre comento aqui nos vídeos, ele precisa ser pago com uma certa recorrência e com rapidez da Datacom para data de pagamento. Bom, esse é só o meu ponto de vista. Eu quero saber se você investe na Suzano, o que é que você acha da empresa, se a tua visão é diferente da minha, não tem problema nenhum, vamos trocar ideia, compartilha aqui nos comentários e agradeço mais uma vez por você assistir esse vídeo. Vejo no próximo.